Isabela sai da cozinha e Amélia encara Fausta em silêncio. Úrsula invade a sala de Eugênio, mas ele avisa que não quer vê-la. A megera insinua que ele não é mais profissional e diz que não é uma traidora, porque sempre mereceu ter mais e que a família dele nunca a valorizou. Ela dispara que na guerra e no amor vale tudo e joga na cara que ele teria sido muito mais feliz caso tivesse escolhido ela. Eugênio a corta na hora, garantindo que ter uma relação com Úrsula jamais passou por sua cabeça. Úrsula jura se vingar usando a empresa, mas ele bate no peito, ressaltando que continua sendo o dono de lá, e a expulsa de sua sala. Amélia vai ao quarto de Fausta e a ricaça insinua que Geraldo pode estar olhando para Isabela com outras intenções. Amélia promete ficar atenta. Fausta resmunga que não aguenta mais tantas surpresas. Amélia aproveita para dizer que está pensando muito em sua filha falecida e pede para ver o atestado de óbito da garota. A patroa se esquiva na hora, inventando que não encontrou nada no escritório e que tem muitos papéis guardados, pouco tempo para procurar. Isabela percebe o sumiço de sua bolsa e vai procurá-la. Tomásia pinta as unhas de Valentina. Isabela pergunta se a empregada viu a bolsa, mas ela nega. A pequena agradece a Tomásia pelo capricho nas unhas e sai com a mãe. Helena procura Pablo apavorada e conta que Úrsula proibiu o horário de saída dos funcionários. Ele a tranquiliza, garantindo que ninguém deve obedecer àquela bruxa. A corretora teme perder um novo cargo, mas Pablo avisa que Úrsula só tá doida e pede para Helena não se preocupar, ressaltando que a vilã ainda não é vice-presidente de fato. Isabela leva Valentina para visitar a bisavó no asilo. A garota mostra as unhas pintadas para Catarina. A mocinha conta que Tomásia está fazendo um curso de manicure. Valentina vai ao banheiro. Isabela aproveita e pergunta para Catarina como Eugênio era na infância. Catarina responde que o neto sempre foi adorável. A mocinha questiona sobre a relação de Fausta e Gaspar no passado. Catarina se fecha e avisa que não cabe a ela falar sobre o assunto, aconselhando Isabela a olhar apenas para o presente. Gaspar pede sigilo a Samuel, exigindo que o motorista não conte para ninguém que ele voltou a falar com a advogada. Petra invade o quarto de Isabela de novo. Obcecada, ela pega as roupas da cunhada, tira várias fotos das peças e as coloca de volta no lugar. Ela sai correndo para não ser flagrada. Isabela e Valentina vão ao mercado. A garota escolhe várias coisinhas legais. Clemente comenta que deseja comprar uma casa de campo para curtir a velhice ao lado de Emma, mas ela avisa que não vai se aposentar tão cedo. Ele revela que planeja dar um apartamento de presente para Pablo e Miranda. Emma adora a ideia e elogia a generosidade do amado. Ela já se anima para decorar o local. Clemente ressalta que eles têm que escolher o bairro com cuidado e Emma exige que o apartamento tenha uma bela vista. Tomásia ajuda a guardar as compras do mercado. Isabela conta que Valentina adorou as unhas de Valentina e a empregada já torce para que a vovó também vire sua cliente. Gaspar continua se sentindo mal. Isabela vai visitá-lo no quarto e Geraldo sai. A mocinha conta que levou Valentina ao asilo e o sogro comenta que a menina alegra a vida de todos. Determinada, Isabela pergunta como ele conheceu Fausta. Gaspar conta que era vizinho da ricaça e que as famílias se davam bem, até a sua própria família perder todas as terras. Ele detalha que foi contratado para trabalhar na fazenda do pai de Fausta e que uma de suas funções era ensiná-la a montar a cavalo. Gaspar confessa que se apaixonou perdidamente, mas que foi difícil conquistá-la por ela ser uma rainha inalcançável. Ele garante que a esposa chegou a amá-lo no passado. Isabela elogia a história e pergunta exatamente onde e quando Eugênio nasceu. Gaspar foge da pergunta, dizendo que quer dormir, e a mocinha chama Geraldo de volta ao quarto. Petra mostra as fotos do guarda-roupa de Isabela para uma atendente e exige comprar peças idênticas da cunhada. Isabela liga para Sabrina e conta sobre o novo talento de Tomásia. Ela sugere organizar uma reunião na casa da amiga para que a empregada possa praticar como manicure. A ruiva topa sediar o encontro e promete preparar um bolo para receber todas. Eugênio e Pablo jogam tênis e descontam toda a raiva que sentem de Úrsula na partida. Eugênio se questiona em que momento eles perderam a amiga e Pablo confessa sentir saudades do passado.
Eugênio lembra que sempre apoiou Úrsula e a via como uma irmã, mas percebe que agora ela parece estar enfeitiçada. Ele decreta que as atitudes de Úrsula não têm mais volta. Isabela coloca Valentina na cama. Junto com Eugênio, ela dá boa noite para a filha. Gaspar pede o pão para Fausta e segura a mão da esposinha. Forçando intimidade, ele diz adorar estar em harmonia com a família e promete que ainda vai se recuperar. Petra não perdoa a encenação e joga na cara que os pais sempre viveram em pé de guerra. Aproveitando isso, Isabela lança a mesma pergunta para a sogra e quer saber como Fausta conheceu Gaspar. Petra e Eugênio também ficam curiosos. De surpresa, né? Fausta inventa uma versão completamente diferente. Ela mente que conheceu o marido saindo da missa, quando tropeçou e caiu diante dele, e que se apaixonou logo de cara por ele ser bonito e educado. Eugênio pergunta sobre o casamento. Fausta se lembra da pressão que sofreu do pai, mas omite esse detalhe, dizendo que apenas se casou rápido com Gaspar e que não lembra mais de nada do passado. Isabela fica observando tudo em silêncio e percebe as contradições. Petra rebate a mentira da mãe, dizendo que ela sempre humilhou Gaspar. Gaspar repreende a filha, dizendo que ela está enganada e que todos os casais têm crises, fingindo que agora só quer viver em clima de lua de mel com a esposa. Mais tarde, Eugênio dorme profundamente. Isabela rola na cama sem conseguir pregar os olhos. Relembrando as histórias conflitantes que ouviu de Gaspar e Fausta, a mocinha chega à conclusão de que alguém ali está mentindo, e ela não sabe o que é cuidar da própria vida. Durante um encontro com Mário, Petra finge preocupação e diz que precisa ajudar Valentina com as tarefas e levá-la ao balé. Ele elogia a dedicação da mãe, mas estranha a franja dela. Sedutora, Petra explica que mudou o visual para ficar mais bonita para ele. Petra decide abrir o jogo mentindo. Ela confessa que é infértil e que Valentina não é sua filha biológica, mas sim fruto de uma traição do falecido marido, Maurício. A megera conta que conheceu a criança no dia da morte de Maurício e que a garota se tornou o presente maior em sua vida. Mário não entende o motivo de tanto segredo, mas cai na teia e acaba admirando a escandalosa ainda mais pela atitude de criar a menina. Sozinha, Fausta relembra o abandono de Emiliano e relê a carta antiga do amante. Isabela liga para Tomásia e avisa que já organizou o encontro na casa de Sabrina para ela praticar como manicure, deixando a empregada radiante. Miranda chega ao trabalho e pergunta sobre as investigações da amiga. Isabela confirma as versões de Gaspar e Fausta sobre o passado da família e eles simplesmente não batem. Geraldo ajuda Gaspar com os exercícios. Ele exige uma refeição rica em proteínas. Fausta aproveita a oportunidade e ordena que Amélia leve suas roupas para a lavanderia imediatamente. Sem ninguém por perto, ela pega o veneno na despensa e aumenta a dose na comida. Geraldo aparece e dá mais um susto na ricaça. Ela reclama porque ele parece muito furtivo sempre. Geraldo pergunta o que ela colocou na salada. Fausta mente dizendo que são apenas ervas digestivas autorizadas pelo médico. Geraldo avisa que a dieta do patrão não pode ser alterada e joga a comida envenenada no lixo. Ele decide preparar um novo para a raiva da vilã. A professora informa a Isabela que Valentina voltou a ficar animada. Genoveva chega para buscar Carolina e as meninas pedem para comer juntas. Isabela topa, claro. Enquanto Geraldo toma banho, Gaspar obriga Fausta a ficar no quarto. Ele alerta a esposa de que Isabela está curiosa demais e conta que sofreu um interrogatório nas mãos dela. Ele lembra que os dois se contradisseram nas histórias. Fausta esbraveja que não suporta Isabela. Gaspar insiste que eles precisam alinhar um único discurso, mas ela se recusa, jogando na cara dele que não suporta ele e sai batendo a porta. Na saída, ela cruza com Tomásia e avisa que está de saída. Alan reúne o pai e o irmão para revelar que engravidou Lully. O pai fica assustado e o irmão debocha da situação. Apesar disso, Alan se mostra firme e garante que não vai abandonar a namorada. O pai acaba apoiando a decisão de Alan. O irmão ofende Lully e a chama de qualquer. Ele duvida da paternidade de Alan e sugere que a criança vá para a adoção. O pai corta as ofensas e diz sentir orgulho da responsabilidade do filho. Ele até oferece sua casa para Lully morar.
Valentina prepara sua comida e faz sinal para Isabela, pedindo para voltar à natação e convidar Carolina para ir junto. A mocinha promete cuidar das duas na piscina. Fausta almoça com Cristina. A madame pergunta como a amiga tá e a ricaça faz teatro, fingindo que passa os dias inteiros cuidando do marido doente. Cristina acredita na encenação e acha que ela tá feliz com Gaspar em casa. Lully também reúne os pais, que acham que ela apenas reprovou em uma matéria. Alan toma a frente e revela a gravidez. Os pais da jovem ficam incrédulos e decidem acusá-lo de abuso. Lully defende o namorado e bate o pé dizendo que quer ter o bebê. Morrendo de vergonha, o pai de Lully dá um ultimato: ou ela desiste da criança ou está expulsa de casa. Alan promete não falhar com a namorada. Sem piedade, o pai de Lully deixa a conta do restaurante para Alan pagar e vai embora, deixando a filha devastada. Alan a consola. Valentina e Carolina nadam, enquanto Isabela brinca jogando a bola na água. Bárbara liga para Úrsula e marca um encontro com ela. Úrsula fica nervosa com o tom da chefinha e toma seus remédios. Lully desabafa com Tânia sobre a expulsão e elogia a atitude do pai de Alan, mas lamenta as ofensas pesadas do irmão dele. Tânia acolhe a amiga na mesma hora e oferece sua casa para ela morar. As duas se abraçam. Isabela e Valentina impressionam Tomásia com um truque de mágica, fingindo fazer Carolina desaparecer e reaparecer. Eugênio chega bem na hora em que elas se preparam para o próximo número. Tânia atualiza Sabrina sobre o dilema de Lully e pede abrigo para a amiga. Sabrina topa recebê-la e critica a atitude cruel dos pais de Lully, mas não deixa de dar uma bronca nas jovens por não terem se prevenido. Ela alerta a neta para não cometer esse mesmo erro. Lully decide ligar para Alan para avisar. Úrsula invade a sala de Pablo em missão de paz, dizendo que sente saudade da amizade dele. Ele não cai na lábia e avisa que os dois nunca mais serão amigos. Ele manda Úrsula se colocar no lugar dele e avisa que nada justifica os golpes que ela deu na empresa. Ele sugere que, se ela estiver realmente arrependida, que vá se confessar com um padre. Isabela brinca de esconde-esconde com as meninas. Ela conta, enquanto Valentina e Carolina correm e se escondem justamente no quarto de Fausta. Isabela entra no aposento para procurá-las e encontra as crianças. Ela aproveita a oportunidade de estar ali sozinha e começa a bisbilhotar os pertences da sogra em cima da mesa. A mocinha encontra a carta de Emiliano e lê o conteúdo. Ela toma um choque ao comprovar que Eugênio não é filho biológico de Gaspar. Bem nessa hora, Fausta entra no quarto e percebe que a nora descobriu o seu maior segredo. Fausta arranca a carta das mãos de Isabela com uma fúria total. Isabela confronta Fausta, confirmando suas suspeitas sobre a foto. Ela mata a charada entre a diferença de tratamento de Eugênio e Petra. Fausta exige silêncio e avisa que revelar a verdade destruiria a vida do empresário. Eugênio entra no quarto e sente o climão. As duas disfarçam na mesma hora. Isabela avisa que vai levar Tomásia à casa de Sabrina. Fausta aproveita a oportunidade e convida o filho para jantar a sós. Ela diz que o ama e o abraça. Sabrina confronta a mãe de Lully e defende a jovem. A fulana se mostra implacável. Ela diz que a filha não deveria ter a criança. Ela já cumpriu sua obrigação materna. Lully só será bem-vinda de volta caso faça um aborto. Chocada com a frieza da Mona, Sabrina decreta que vai hospedar Lully em sua casa. Isabela encontra as crianças tomando sorvete com Tomásia. A mocinha avisa que vai resolver uma pendência antes de ir à casa de Sabrina. Lully avisa a Alan que vai morar com Sabrina para evitar as perturbações e provocações do irmão dele, e assim ela também vai ficar mais confortável entre mulheres, claro. Alan gosta dessa decisão e planeja marcar as consultas médicas da namorada com o dinheiro que receberá de Isabela. Petra chega à casa de Mário, mas a empregada o barra, informando que o médico não tá. Dando um ataque de estrelismo, a escandalosa afirma ser a namorada do patrão e ameaça demiti-la. Isabela encontra Amélia e comenta sobre a foto de uma bebê na carteira dela. Amélia desabafa para a fofoqueira que a filha foi roubada pelo marido no passado e que os dois supostamente morreram ao tentar cruzar a fronteira. Apesar disso, a governanta sente no coração que a menina está viva.
Isabela promete ajudá-la a investigar em um banco de pessoas desaparecidas, e as duas se dão um abraço emocionado. Petra organiza um jantar romântico e manda uma mensagem para Mário. Isabela se encontra com Miranda e logo fofoca, pois esse é o papel dela na novela, fofocar. Gaspar não é o pai biológico de Eugênio, ela conta. Alan e Tânia chegam em seguida. Isabela paga o bônus da dupla e Alan sugere usar inteligência artificial para o projeto do personagem virtual. Depois, ele recebe uma mensagem urgente de Lully e sai apressado com Tânia. Pablo reclama com Eugênio sobre a falta de prioridade de Miranda com os preparativos do casamento. Eugênio defende a amiga e oferece a fazenda para sediar a cerimônia. Claro que Pablo adora e aceita a ideia. Sabrina e Ramsés arrumam a casa dela. O amigo elogia o sucesso das ideias dela para o restaurante e Sabrina já planeja fazer a despedida de solteira de Miranda lá. Tânia chega acompanhada de Lully e Alan. Ramsés vai embora. Sabrina percebe que Lully está chorando e a coitadinha conta que o pai jogou suas coisas na rua. Sabrina a acolhe com carinho e avisa que Tomásia já está chegando para o dia de manicure, prometendo pagar tudo para ela. Eugênio faz as pazes com Fausta e pede desculpas por ter suspeitado dela na morte de Beatriz. A ricaça se faz de vítima. Os dois dizem que se amam e mãe e filho brindam. Mário chega em casa e é surpreendido pelo jantar. Petra mente que nem sente, dizendo que não teve problemas com a empregada para entrar. Os dois se declaram apaixonados. Mário pede uma relação formal e ela finge querer passar mais tempo com o João Mateus. Sabrina e Tomásia começam a pintar as unhas das convidadas. Percebendo a tristeza de Lully, as duas a incentivam. A coitadinha cria coragem e confessa que está grávida e que foi expulsa de casa. Uma verdadeira rede de apoio feminino se forma. Tânia, Emma, Miranda e Isabela dão forças à garota. Miranda se emociona por se identificar com a história e Isabela garante que vai apoiar qualquer decisão que Lully tomar porque o corpo é dela. Alan encontra Rocky e conta que será pai. Passado o choque inicial, o coitadinho vibra e diz que será tio. Alan compartilha seu plano de se casar com Lully assim que atingir a maioridade. O evento de manicure continua. A amiga de Tomásia relata sua experiência como mãe solo, dizendo que a criança é a razão de sua vida. Isabela reforça para Lully que nenhuma mulher deve ser rejeitada. Tomásia chega a prometer um emprego futuro para a garota no seu negócio de estética. Emma decreta que deveria existir um inferno especial para mulheres que não apoiam outras mulheres. Fausta entra no quarto de Gaspar. Ela tranca a porta e revela que Isabela já sabe de toda a verdade. Gaspar aconselha a esposa a convencer a nora a ficar de bico calado, mas avisa que não vai mentir caso Eugênio o confronte diretamente. Geraldo escuta essa conversa. Desesperada, Fausta exige que o marido continue escondendo o segredo, mas ele ameaça abrir o jogo para o filho naquele exato momento. A ricaça cai no choro e manda Gaspar calar a boca. Se aproveitando disso, Gaspar faz uma chantagem nojenta. Ele exige que Fausta vá para a cama com ele ou Eugênio vai descobrir tudo. Sem saída, ela obedece e se deita com o marido. Geraldo conversa com Daisy e a empregada reclama que Bárbara sumiu do mapa sem pagar o seu salário. Isabela conta para Eugênio que Valentina ficou feliz da vida na casa de Sabrina. Aproveitando a sós, o empresário faz uma massagem na esposinha a pedido dela. Durante o carinho, a mocinha relembra o que leu na carta de Emiliano e fica nervosa. Eugênio percebe que ela mudou, tá tensa, mas ela despista e inventa que nada aconteceu. Miranda recebe fotos de recém-casados enviadas por Pablo. No áudio, ele comenta que Eugênio teve uma ideia excelente para a cerimônia. Os noivos marcam um encontro. No dia seguinte, Samuel atende um cliente quando Maribel aparece. A policial avisa que não quer mais ajudá-lo no local, reclamando que ele nunca está presente. Samuel implora para não ser abandonado e ela sugere a contratação de mais um ajudante. Para convencê-la a ficar, o mecânico promete melhorar as condições de trabalho da amiga. Tomásia varre a calçada. Ela é surpreendida por Ubaldo, que se aproxima com o buquê. O jardineiro jura que vai se divorciar e implora para ficar com ela. A empregada pega as flores, mas em vez de perdoá-lo, lhe dá uma surra. Fausta entra na cozinha aos prantos e corre para os braços de Amélia.
A pobre governanta se assusta e a patroa revela o motivo do desespero. Isabela descobriu toda a verdade sobre a paternidade de Eugênio. A ricaça implora para a funcionária convencer a mocinha a guardar o segredo, e Amélia aceita essa missão. Isabela confronta Gaspar no quarto. Ele vai direto ao ponto e avisa que já sabe o que ela descobriu, mas ressalta que ama Eugênio como se fosse o pai biológico e não cabe a ela contar isso. A mocinha bate o pé, se recusando a ver o marido sendo enganado. Gaspar promete que vai abrir o jogo em breve e se defende dizendo que sempre foi um pai legal. Isabela rebate dizendo que a vida de Eugênio é uma mentira. Gaspar implora para que ela não se meta e dá a sua palavra de que vai resolver a situação. Isabela dá um prazo de poucos dias para o sogro abrir o bico. Após Clemente sair para trabalhar, Pablo liga para a mãe e conta que o casamento já tem data marcada. Ele admite que está mais feliz do que nunca. A mulher percebe a intensidade e o nervosismo do filho e tenta colocar os pés dele no chão, alertando que nem tudo são as mil maravilhas. Pablo ignora o pessimismo e garante que será o melhor dia de sua vida, confiando no talento de Miranda e Isabela para organizar eventos. Úrsula liga para Eugênio e avisa que Bárbara marcou um encontro com ela. Úrsula promete enviar um endereço do local e confessa que também quer ver a empresária na cadeia, admitindo ter muito medo de ser morta pela aliada. Ela implora para que o empresário leve a polícia até o ponto de encontro. Assim que desliga, Eugênio aciona o comandante. Em um encontro com Miranda, Pablo brinca que ele mais parece a noiva do que ela, e ela concorda. Miranda confessa que quer ir com mais calma e deseja uma cerimônia mais íntima. Pablo conta que Eugênio ofereceu a fazenda para o casamento. Miranda adora a ideia. A conversa é interrompida por uma ligação de Isabela, que convida a amiga para fazer umas compras. Miranda recusa, pois está passando um tempo com o noivinho. Clemente leva Emma para conhecer o apartamento que pretende comprar para os dois morarem juntos. Emma corta o barato e pede para o ator não começar a fantasiar, mas ele responde apaixonado que sonhar não custa nada. Os amigos de Lully se reúnem e decidem esconder a gravidez dos outros alunos da escola. Alan assume a responsabilidade e promete pagar as mensalidades da namorada no ano seguinte. Todos se unem para ajudar o pobre casal. Isabela confessa para Miranda a vontade de contar toda a verdade a Eugênio. Miranda aconselha a amiga a ficar à margem desse segredo de família. Isabela promete manter o silêncio por poucos dias. Ela observa o telescópio que comprou de presente para o marido, que é apaixonado por estrelas, claro. Samuel dá um susto em Tomásia na mansão. A empregada reclama por ter feito as compras do mercado sozinha, e ele se justifica dizendo que a oficina está lotada de clientes. Sem paciência, ela o obriga a carregar todas as sacolas e estacionar a moto. Valentina admira o telescópio novo. O celular de Isabela toca. Eugênio avisa que vai participar da operação policial para deter Bárbara. A mocinha pede para o amado ter muito cuidado. Pablo tenta acompanhar Eugênio na missão, mas é claro que ele não deixa. O advogado alerta que ele não deveria confiar em Úrsula. Eugênio garante que Úrsula pareceu sincera dessa vez. Geraldo avisa que Gaspar está com fome e decide levar a refeição pessoalmente no quarto do paciente. Tomásia e Amélia se irritam e resmungam que o enfermeiro se acha o dono da casa. Isabela e Valentina apenas observam a cena caladas. Logo depois, Fausta descobre que Geraldo viu o seu marido sem avisá-la. Isabela reforça o pedido para Eugênio avisá-la assim que Bárbara for parar atrás das grades. Geraldo acorda Gaspar e serve a refeição. Gaspar elogia o tempero, comentando que ultimamente toda a sua comida estava com um gosto muito amargo. Fausta chega de repente e dá uma bronca no enfermeiro por ter alimentado o marido sem sua autorização, reforçando que essa é uma tarefa exclusiva dela. O clima pesa tanto que Gaspar perde o apetite na mesma hora. Úrsula se arruma, nervosa, para o encontro com a vilã. Isabela faz pesquisas na internet tentando encontrar pistas sobre a filha perdida de Amélia. A governanta lamenta que só possui os dados do marido falecido e a data exata do sequestro. Perdendo as esperanças e confessando o imenso vazio que carrega no peito, ela desabafa que dedicou sua vida a cuidar de Petra justamente para amenizar essa dor imensa. A mocinha compreende e diz que agora entende melhor a origem dos problemas de Petra. Mudando de assunto, Amélia avisa que já sabe que Isabela descobriu a verdade sobre a paternidade de Eugênio.
A mocinha bate na tecla de que o marido precisa saber de tudo, mas a governanta alerta para o sofrimento que a revelação causaria. Isabela admite a angústia de guardar esse fardo, e Amélia a aconselha, insinuando que nem sempre a verdade é o melhor caminho. No ponto de encontro isolado, Úrsula e Eugênio aguardam a chegada de Bárbara. Eles pedem um carro se aproximando e correm para se esconder atrás de uma moita. Para o terror de ambos, Bárbara não aparece, apenas os capangas armados dela descem do veículo. Diante da emboscada, Eugênio tem a certeza de que Úrsula o enganou mais uma vez. A polícia chega ao local do encontro. O capanga entrega um envelope para Úrsula e avisa que é apenas o representante de Bárbara. Ele afirma que Úrsula está em contato com a criminosa. Úrsula nega o envolvimento. O delegado não perde tempo e leva Úrsula e o capanga para a delegacia. Eugênio deixa claro que não acredita na inocência de Úrsula, que continua jurando ter sido enganada. Samuel confessa a Tomásia que vai se afastar de Maribel. Ele joga um charme para ela, admitindo que aprendeu a valorizá-la. Tomásia fica nervosa e corta essa investida, dizendo que não quer romance no momento, preferindo focar na criação de seu próprio negócio. Sem conseguir contato com Bárbara, Úrsula percebe que foi feita de idiota e se vê obrigada a ir à delegacia. Enquanto isso, Bárbara assiste à prisão do capanga pela televisão. A vilã xinga Úrsula de traidora e providencia documentos falsos para fugir para a Itália num jatinho. No quarto de Gaspar, ele dorme profundamente. Geraldo cheira a xícara do paciente e observa atentamente quando ele se mexe na cama. Eugênio chega em casa e conta para Isabela que a operação falhou e que Bárbara segue foragida. Ele promete não descansar até ver a megera presa. Eugênio nota que a esposa está escondendo alguma coisa, mas ela diz que só precisa de descanso. Geraldo revira a despensa e é flagrado por Fausta. Ele mente que estava procurando um chá e tenta jogar um charme para a patroa. Ela manda ele parar de ser burro. Petra entra no local sem entender nada. Fausta sai reclamando e a escandalosa avalia o enfermeiro de cima a baixo. Helena segura Eugênio na sala pedindo assinaturas em documentos. E isso acontece porque Isabela mandou uma mensagem para ela pedindo para ela distrair o patrão. Petra e Mário saem com as crianças. Petra banca a mãe perfeita, até o momento em que Valentina escreve que quer ir embora. Petra explode de raiva, chocando o médico. Tentando contornar a situação, ela mente que está estressada com o trabalho e pede desculpas para a filhota. Mário sugere irem embora. Petra beija a cabeça da filha e inventa para o médico que Valentina está apenas com ciúme. Ela sai arrastando a garota do local. Geraldo avisa a Fausta que os suplementos estão fazendo mal ao organismo de Gaspar, ressaltando que ele nem consegue mais ficar de pé. Gaspar confirma que está muito fraco. Geraldo tenta ligar para o médico. Fausta proíbe e avisa que ela mesma vai cuidar de tudo isso. Isabela e Valentina surpreendem Eugênio com o telescópio de presente. Eugênio ama a novidade e pergunta o motivo da comemoração. Isabela responde que não precisa de motivos para surpreendê-lo. Eugênio avisa que também tem uma surpresa para as duas. Petra dança sozinha e manda mensagens sensuais para Mário. O médico responde dizendo que João Mateus adorou a companhia dela e Petra comemora a vitória. A surpresa de Eugênio é um acampamento no jardim da mansão. Ele mostra as estrelas para Valentina pelo telescópio e fala sobre as maravilhas do universo. Isabela comenta que quando perdemos um ente querido, podemos vê-lo ao olhar para o céu. Eugênio cita o filho Bruno e também Maurício, dizendo que ambos viraram estrelinhas. Tomásia conta para a amiga manicure que Samuel quer uma relação, mas admite que perdeu o encanto por ele. A amiga demonstra interesse. Visivelmente incomodada, Tomásia entrega o motorista de bandeja, mas avisa que ele não é flor que se cheire e que a amiga vai se tornar a nova rival de Maribel. Samuel contrata Dário para ser o responsável pela oficina. Bárbara recebe os documentos falsos com um novo nome, Marcelina. Ela recusa a ajuda do criminoso para cruzar a fronteira e arruma as malas para a fuga. Fausta chega à empresa e apavora as secretárias. Ao notar as mudanças na sua sala e ver a placa com o nome de Úrsula, Fausta arranca o objeto com fúria. Helena explica que Úrsula providenciou tudo sozinha. Fausta exige que a funcionária localize Eugênio imediatamente. No aeroporto, na hora da fuga, Bárbara é parada por uma policial e comete um erro amador. Ela se apresenta como Marcela.
O policial checa o passaporte e vê o nome Marcelina. Ele dá a voz de prisão na mesma hora e Bárbara é algemada. Helena avisa a Eugênio que Fausta tá uma fera. A ricaça exige que o filho se livre de Úrsula, mas ele pede calma para armar uma estratégia inteligente. Fausta invade a sala e exige que Úrsula desocupe o local, a humilhando na frente de todos, dizendo que ela é uma golpista imbecil e ordinária. Úrsula tenta usar suas ações para se defender, mas acaba chorando com os xingamentos. Eugênio pede para Pablo organizar uma reunião de acionistas com urgência. Petra visita Mário no consultório. Ele avisa que tá para receber um paciente. Ela inventa que vai ter um dia cheio de trabalho. Ela marca outro encontro e os dois se beijam. Antônio avisa que Bárbara foi presa em Monterrey, revelando que o seu próprio informante armou o passaporte falso e a entregou para a polícia. Eugênio e Pablo comemoram demais. Eugênio liga para Isabela, que vibra com a novidade e promete cooperar com seu depoimento. Escondida no corredor, Úrsula escuta toda a conversa sobre a prisão e foge de fininho. Maribel conhece Dário e diz que não foi com a cara dele. Ela dá uma carteirada de policial exigindo respeito. O ajudante liga para Samuel reclamando da abusada e Samuel admite que a amiga é difícil de lidar mesmo. Gaspar conversa com Amélia e elogia a lealdade dela. Ele diz que ela merece um prêmio por aguentar Fausta a vida inteira. Gaspar agradece pelos cuidados que Amélia sempre teve com Petra. Amélia confessa que vê Petra como uma filha. Gaspar lamenta, dizendo que Petra só precisava do amor de mãe, mas Fausta acabou com ela. Amélia garante que reza pela jovem e admite que também gosta da patroa. Gaspar joga na cara de Amélia que ela sabe muito bem que Fausta tentou matá-lo e cobra o motivo dela encobertar o crime. A funcionária se faz de desentendida e inventa que não sabe do que ele está falando. Ela sai do quarto. Em seguida, Eugênio conta para Fausta que Bárbara foi presa e a vilã adora a notícia. Leonor dá uma notícia maravilhosa a Roque. Um doador de córnea apareceu e a operação já está com data marcada. Tudo muito fácil nessa novela. Fausta repassa a notícia da prisão de Bárbara para Gaspar. Perto dali, Geraldo ouve tudo, fica tenso e teme ser o próximo a cair. Tânia tenta tranquilizar Luli, acreditando que os pais da amiga ainda podem reconsiderar o apoio. A jovem lamenta que não vai conseguir esconder a gravidez após as férias. Petra encontra Gaspar jogado na cadeira. Fria, ela comenta que já soube da prisão, mas não sentiu nada, reclamando que todo mundo trai ela. Gaspar jura que sempre amou a filha. Petra rebate, dizendo que ele era sua única motivação, mas ele falhou em protegê-la. Gaspar argumenta que só tentou colocá-la no bom caminho e nega quando Petra o acusa de não amá-la mais. Petra confessa que já sabe o que é ser amada e diz que pode perdoar o pai. Ela ouve dele que ela é sua maior motivação. Geraldo e Daisy fofocam sobre a prisão de Bárbara. A empregada decide ir embora da mansão e rouba alguns pertences da patroa. Geraldo avisa que também quer pegar algo. Daisy se apressa com medo da polícia. O enfermeiro se gaba, dizendo que já cumpriu sua parte de passar informações à criminosa e de tentar seduzir aquela espantalho da patroa. Fausta escuta tudo em silêncio. Fausta vai para o quarto revoltada e xinga Geraldo de maldito infeliz. O enfermeiro entra no local e inventa que sua mãe está passando mal, pedindo um adiantamento no salário. Fausta nega o dinheiro e o chama de vagabundo, sugerindo que ele procure um trabalho melhor. Catarina visita Gaspar. Ele desabafa que quer recuperar sua vida para curtir a família e elogia a mãe, dizendo que ela é a melhor mãe do mundo. Catarina promete cuidar dele enquanto tiver vida. Petra se encontra com Mário em outro restaurante e se gaba do sucesso de sua empresa de eventos. Ela promete sempre reservar um tempo para ele e João Mateus. O médico a chama de adorável e os dois ficam de namorico. Isabela leva a Valentina ao quarto de Gaspar e a pequena se alegra ao ver Catarina. Gaspar se derrete pela neta, dizendo que ela é uma princesa e é a nova luz da família. Isabela avisa que vai levar a menina ao balé. Gaspar agradece a mocinha pelos cuidados e ela responde que faz tudo de coração. Assim que elas saem, Gaspar confessa a Catarina que Isabela é a melhor mãe que Valentina poderia ter. Catarina concorda, apesar de tê-la denunciado naquele capítulo, nunca vou perdoá-la. Em uma mudança brusca de atitude, Fausta pede desculpas a Geraldo pelos maus tratos, usando o estresse como desculpa.
Ela entrega uma grande quantia em dinheiro ao enfermeiro, mentindo que não viveria tranquila se acontecesse algo com a mãe dele. Geraldo agradece, recebe o resto do dia de folga da patroa e não desconfia de nada. Fausta encara a bandeja de comida do marido e vai até o quarto dele. Gaspar avisa que Catarina já foi embora. Fausta menciona que Geraldo precisou sair. Gaspar avisa que confessou todo o segredo do passado para Isabela e garante que também vai contar a verdade para Eugênio. Fausta entra em pânico. Gaspar avisa que ela vai ter muito que explicar ao filho. Em seguida, ele come a comida envenenada. Gaspar se sente mal e tosse logo depois. Em seguida, Fausta comenta que Tomásia está atrasada para o curso e diz que vai terminar de preparar a sopa sozinha. Ela pega o veneno, prepara um chá e volta ao quarto. Gaspar continua tossindo. Ela deixa a xícara no móvel e o marido acaba pegando no sono. Colocando seu plano diabólico em prática, Fausta esconde uma grande quantidade de dinheiro e joias nos pertences de Geraldo. Em seguida, ela despeja um frasco inteiro de remédio dentro do chá do marido. Fausta acorda Gaspar e oferece o chá, garantindo que vai melhorar a tosse. Ele bebe. Sentindo o fim se aproximando, Gaspar avisa que está indo embora, mas diz partir satisfeito por ter acabado com a vida da esposa. Ele se gaba de ter transformado Fausta em uma mulher amarga e cheia de ódio. A ricaça finge não se importar. Gaspar joga na cara dela que sempre recebeu ódio dela e deseja que ela viva consumida por isso pelo resto da vida, afirmando que foi mais inteligente do que ela. Fausta explode e diz que ele é um abusador maldito abusivo. Ele revida as ofensas dizendo que ela sempre gostou do que ele fazia na cama e garante que foi muito melhor que Emiliano em todos os sentidos. Ele puxa o cabelo de Fausta. Ela consegue se desvencilhar e jura que seu ódio por ele é infinito. Ao ver o estado dele piorando, Fausta abandona o quarto. Gaspar tem uma crise severa. Geraldo aparece e percebe que a pressão dele despencou. Sufocando, Gaspar pede para o enfermeiro chamar Eugênio às pressas. Fausta fica nervosa. Eugênio corre até o quarto, encontra o pai pálido e ordena que Geraldo chame uma ambulância imediatamente. Fausta treme, com medo de que o marido revele a verdade. Gaspar avisa que precisa falar algo importante, mas começa a alucinar, dizendo que chegaram para buscá-lo. Eugênio pede para ele não se esforçar. Com as últimas forças, Gaspar diz que ama o filho desde o dia em que ele nasceu, mas não consegue revelar o segredo. Gaspar dá o último suspiro e morre. Eugênio entra em desespero total. Ele exige que Gaspar reaja, beija a mão do pai, implora para ele não morrer, o abraça chorando demais e desabafa que não vai saber o que fazer da vida dele. Fausta chora.